Essa demissão de Gabriel Milito anunciada pelo diretor de futebol do Atlético, Vitor Bage. Depois de uma conversa longa no vestiário, no qual debatemos muito o nosso atual momento, conversando muito ali com o Milito, percebendo cansaço, percebendo todos os esforços que ele fez nesses últimos jogos e não tivemos uma resposta efetiva e de resultados. Conversamos que cansaço mental, aliado aos resultados, nos fizeram a chegar a um consenso, tanto da parte dele quanto da parte do clube, de que nós não continuaríamos o trabalho. Isso é com muita dor no coração, porque o Milito é um treinador muito envolvido, muito organizado, muito bons conceitos e, acima de tudo, muito bom caráter, um dos melhores que eu já trabalhei. Mas a gente sabe que no futebol, quando as coisas não caminham, às vezes podem ser necessárias mudanças de rotas, e tanto ele quanto a instituição entenderam que não conseguiria mais ter cabeça e nem forças para poder extrair o melhor dos atletas. Como eu falo lá no meu vídeo do YouTube, em meia hora, o que mais me incomodava no Milito é começar de uma forma e não ter a capacidade de mudar a cara do time no que não está dando certo. Se eu começo com o Scarpa encaixotado na ponta, marcando lateral, ele vai terminar por lá. Se o meu volante começa como zagueiro, ele vai terminar ali. Se não está dando certo minha saída de bola, eu vou fazer isso até o fim do jogo. E se eu reclamava lá do Filipão com a saída de bola, que ficava dando um chutão o tempo todo, e até o Arana levou isso para o microfone depois de um clássico, eu preciso falar de um técnico estrangeiro como é Gabriel Milito. Ele tinha sim os problemas dele. Agora, Vitor, e vocês? Quem vai para a coletiva avaliar o seu trabalho, o trabalho da diretoria, dos donos do clube? Não tem. Porque a leitura que você faz do Milito é a mesma que nós fazemos da diretoria. Só que nós não temos... Aí, Faelzinho? Os números são muito ruins, Bel. Principalmente porque um período ali ele passou com 12 desfalques, 10 desfalques, 8 desfalques. Ele conseguiu 12 jogos iniciais bons e depois daquele período de Copa América foi um zigue-zague, quase uma bolsa de valores mesmo do sobe e desce. Mas a diretoria que você estava falando isso, também, mas sobre a diretoria atleticana, Bel, eu tenho certeza que hoje a maior preocupação dela não é a tabela, não é o Atlético que está na penúltima rodada do Brasileiro com chance de rebaixamento. A preocupação dela hoje é o que o Fael vai falar aqui, o texto do Guilherme Frossá, o muro, se é o Fred Melo Paiva ou se é o Joaquim das Couve que está lá. A preocupação dela é o texto do Estado de Minas. A preocupação da diretoria, infelizmente, não é o futebol do Galo. Eles não estão entendendo a responsabilidade que eles têm. Quando eles pararem de cuidar dos pequenos detalhes que existem no mundo do futebol, entenderem até a grandeza do que eles têm hoje, que é de ser donos de uma instituição como o Atlético, eu tenho certeza que o futebol vai produzir mais, que eles vão focar, que eles, peraí, não dá para ficar pagando 4 milhões no Palácio, porque quando eu preciso de jogador, eu não posso contar com ele. Peraí, não dá para eu ficar renovando com vagas, peraí, o Kardec eu errei. Então, ô Vitor, comece uma avaliação como você fez do Milito para 2025, eles permanecem porque são donos eternos. Que aí o futebol, quem sabe, rende mais do que esse ano, a gente consegue chegar em dezembro com um futebol digno e não ter prazo de validade em setembro. Já vai lá no @AlterosaESP, o X do Alterosa Esporte, para você votar na enquete, por favor, meu time, pode colocar aí, por gentileza, qual treinador você gostaria de ver no Atlético. Tem aí as opções: Arthur Jorge, Luiz Castro, que é um nome que está sendo muito falado, o português, Tite também sendo ventilado, Cuca. Fael, nós vamos tocar nesses assuntos de treinador por treinador aí. Agora, já te adianto, foi flagrado um treinador de futebol rondando a sede de Lourdes. Logo hoje, o Lauro Lopes estava ali para fazer uma repercussão com os atleticanos e descobriu este ser rondando ali a sede de Lourdes. E olha só o flagrante aqui em frente à sede de Lourdes, do Atlético. A gente estava gravando com alguns torcedores.
Esse cara parou o carro aqui. Será ele, tricampeão da Libertadores, pode estar fechando com o Atlético porque o curso da CBF está em dia? Será, Ronaldo Luiz? Ué, Lauro, a verdade é que nós estamos aguardando, né, uma oportunidade com certeza, né? Afinal de contas, falar em Libertadores está falando com especialista, né? De quem entende do assunto, né? De quem entende do assunto, né? Pode ser que o Fael, quem sabe, manda um e-mail para cá ou alguma mensagem, nós estamos à disposição. O curso está formado, estou formado, estamos aí trabalhando. Quem sabe, se precisar de mim, eu estou aí, Lauro. Já foi de camisa preta lá, mas brincadeiras. É um profissional que se preparou muito para isso. É o sonho de seu Dário, é o sonho dele um dia trabalhar no Atlético, é o sonho da família dele. Mas, Bel, o Cuca não é. Porque... Não é, Fael? Então vamos colocar já as possibilidades aí na sequência para o Fael comentar. Eu vou comentar, então, assim, lá, quando o Cuca foi sondado no Cruzeiro, eu até conversei com ele, e ele me falou que não poderia pela relação e identificação com o Galo. Mas Cuca e Hulk não trabalham juntos. Cuca e Hulk, se o Cuca entrar, o Hulk sai. Isso eu tenho quase que convicção. O Tite, quem assiste ao Alterosa Sport sempre sabe da brincadeira que eu faço aqui, comprando briga pelo Tite, por quê? Eu acho que o Tite não é essa tragédia que colocam. Todo treinador de seleção, desde que eu entendo de futebol, ele toma muita pedrada, e com o Tite foi assim. Eu não acho o Tite. Mas o Tite chegaria balançando no Atlético pelo passado no clube. Seria apresentado balançando no cargo. O xodó, a preferência da diretoria seria o Luiz Castro. Porém, eu tenho certeza que o Luiz Castro pediria reforços e investimento. Como um dos donos prevê um orçamento duro para o ano que vem, tem duas opções. Ou muda o que deu em entrevista há uma semana, ou usa a tática do Cudê. Senta, faz a reunião, promete uma coisa, não entrega e ele cai em abril. E o Arthur Essa Jorge? é a verdade. Você acha que teria cacife para tirar ele lá do Botafogo? Não. Será que o Mister não viria, não? Eu tô pensando se nós temos cacife para tirar o Carpini do Vitória, Hugão. Aí é meu amigo, hein? Carpini é meu amigo, hein? Tô quietinho aqui, igual o Joselino Barbaceiro, tô quietinho Se o trem igual continuar você. nessa toada, daqui a pouco é você dividindo tela com possibilidades Ô, Bel, aí. ele tem um buchinho hoje, né? Tá, ele não tá bem com o Diniz também, não. Gente, eu tô de ressaca, eu nem bebo. Ô, Bel, você consegue Inclusive, fechar aqui nessa foto no meu celular? Põe aqui ali, no celular Miltinho, pra ver. Tem jeito, Miltinho? Eu quero que vocês me falem quem que é esse cara aqui ao lado do Carpini. Tá indo aí pra... Tá indo. Miltinho tá chegando. É porque tem a aí tela até de você. privacidade Ó, aqui, então eu não sei se... Aí, ó. Quem que é esse aqui de brinco, cabelo Que loiro? isso, É velho? você mesmo. Que isso, bicho? É a Olha cara que do Jim lindeza do Carrey. lado do Carpini. Nossa, que é isso Não, aí? não é a cara do Jim Salsicha? Carrey, olha só pra você ver. O salsicha do Scooby-Doo, Só gente, Jesus. igualzinho lá. Períodos difíceis. É o salsicha e o Scooby-Doo. O que o dinheiro não faz, hein? Olha. Não, o Carpini. O Cuca e o Hulk não jogam juntos assim, né? O Cuca não dirige o time que o Hulk joga. Mas também teve reação do pai do Hulk. Pode encher tela aí, Miltinho? Num emoji aí, Fael, quando alguém postou sobre a saída do Milito, o pai do Hulk Bel, mas parece que aprovou. a gente não pode nem colocar na conta do atleta, né? Já tivemos polêmicas com o irmão do Arana em outra rede social. Cada um tem sua opinião ali como torcedor, né? Então, assim, acho que cada um tem sua opinião. Não é a opinião do Hulk, mas que o rendimento de alguns atletas está muito abaixo, creio eu que pela ideia do Milito também, isso é fato. Eu acho que já existe um desgaste de relação do dia a dia, mesmo que alguns atletas tenham se emocionado na despedida do Milito ontem. E também pela questão de aproveitamento de peças. O Lianco virou o lateral direito, o Batalha volante virou o zagueiro, o Scarpa não pode se jogar em outra função se não for o ponta direito. Então eu acho que alguns atletas falam, o Arana virou meio em parte, o Rubens poderia ir para o meio, ficou na lateral. Então eu acho que foi um milkshake ali que não deu certo. Eu acho que algumas peças vão render mais com o treinador no futuro. O Milito fez algumas apostas em alguns jogos, Bel, que realmente elas não deram certo, não surtiram o efeito que ele gostaria. Isso pesa muito na hora da definição da própria diretoria também. Eu vou dar uma de Toledo, porque ali não é rede social só do pai, não. Tá Gilvan e Socorro. De repente, a esposa que tá mandando na parada ali, você nem sabe. Às vezes socorro é o que nós estamos gritando. Chegou ao fim, acabou a era de Gabriel Milito no Atlético. Com um aproveitamento de 47,8%, o treinador está deixando o clube.
Ao lado do elenco, a única taça dele foi a de campeão mineiro. E o torcedor, será que está feliz com essa notícia? Números do Milito para você, 62 jogos, 23 vitórias, 20 empates, 19 derrotas. Achou o quê da saída do treinador? Passou da hora. Perdemos o Libertadores com o treinador. O cara tava com duas taças na mão, nada. Chegando no final do brasileiro com 14º lugar, é uma vergonha. Eu não demitiria ele, eu acho que ele merecia assim, mais um tempo. Mas infelizmente também ele deu motivos, né? Na final contra o Botafogo, por exemplo, a partir do momento que teve um cara expulso do time deles, eu acho que ele podia ter mexido, ele podia ter modificado o time, tirado um zagueiro, colocado mais um meia ofensivo, ou mais um atacante, não sei. A demissão dele não foi injusta de tudo também, não. Perdeu 2 finais de campeonato, então isso acho que pesou muito, sentiu a pressão e é hora dele dar tchau, né? A hora de outra pessoa assumir agora a gerência. E encontrei por aqui o grande Amaral, torcedor atleticano ilustre, amigo do grande Fael Lima. Amaralzinho, me fala uma coisa, cara, demissão do Milito, concordou ou não? Já vai tarde. Um abraço, com Deus, não volta mais não. Pensando em 2025, como você diz, vou querer. Vai querer o quê pro Atlético 2025? Raça, muita raça, se Deus quiser. E o jogador disposto a jogar também, sem ficar fazendo graça. Porque tava um time assim, displicente. Eu espero raça mesmo, do time todo. Foi para a coletiva após a derrota do Atlético para o Vasco. Quem foi o diretor de futebol, Vitor Bage, que agora dá mais detalhes sobre a demissão de Gabriel Milito. A sequência de resultados, ela teve um peso. Né? Conversamos depois do jogo em Buenos Aires, né, para seguirmos essa semana e avaliarmos no final da temporada, mas né, infelizmente com a derrota de hoje, né, como eu falei, o Milito é um treinador que se entrega, se dedica muito, é muito intenso, né, e proporcionalmente também ele se esgota muito mentalmente quando as coisas não caminham. Então, né, no entendimento dele e na percepção nossa, né, isso poderia gerar também uma barreira que impedisse ele continuar fazendo o trabalho dele e poder extrair o maior potencial dos jogadores que nós temos. Não é a primeira vez, não é a última, vivi isso muito como atleta, talvez hoje como gestor de clube também é um dia difícil, vivi isso com o Felipão, agora vivendo isso com o Milito, no qual tinha uma relação muito boa, tem uma relação muito boa. Como eu falei, a ideia era que nós reavaliássemos o trabalho ao final da temporada, mas conversando ali pós-jogo, foi perceptível, né, o esgotamento do Milito e o entendimento de que, né, não conseguiríamos extrair mais performance do que nós estamos tendo. É o que o Toledo fala aqui. Apaga tudo que veio antes do Massa. É um ótimo funcionário, a gente ama, você produz, mas dali pra frente é o que é a realidade. Mas, Vitor, quando você sentou com o Milito, me lembrou muito bem o Tanaka lá no Twitter de Viçosa, que você apresentou um slide em que Vargas e Kardec não faziam parte dos planos. Por quê? Desde aquela expulsão contra o Palmeiras em 2022, o Vargas passou a ser um cara que a diretoria percebeu que não dava para contar com ele. E o Kardec, desde julho de 2022, foi dos grandes erros da diretoria do Atlético em relação ao futebol. Posso falar na década, o Kardec é um dos grandes erros da diretoria de futebol. Nós chegamos em dezembro, na final da Libertadores, no fim de novembro, colocando os dois em campo. E aí eu falo, que planejamento é esse que lá em maio vocês perceberam que os dois não estavam no nível que vocês pensavam para esse elenco? Em novembro você tem que utilizá-los, colocá-los em campo e em janeiro vai voltar a serão dois jogadores que não ficaram aqui no Atlético. Não existe lógica, raciocínio lógico nenhum nas decisões do futebol atleticano. Deixa eu te lembrar que tem enquete rolando lá no X do Alterosa Esporte, vai lá no @alterosaest para saber aí, dar a sua opinião, quais são as possibilidades de treinador para o Atlético, pelo menos os nomes cogitados.
Um deles foi o Luiz Castro. Já perguntaram para o próprio Vitor. O que foi, Rafael? Eu fico pensando no Arthur Jorge, ele é o do Botafogo, técnico do Botafogo. Gente, isso aí é eu mandando mensagem pra Ellen Rocha. Eu mandei mensagem pra Ellen Rocha a vida inteira. Nunca me respondeu uma. O cara vai sair do Botafogo que tá com um time, com a seleção, que vem mais investimento, para um time que tá brigando para não cair na penúltima rodada, que o dono fala que prevê um orçamento duro pro ano que vem, que não tá na Libertadores. Pera lá, né, gente? Pezinho no chão. Esperança agora, né? Rocha pode ver o programa, de repente falar, oi, aí a loura vai embaçar com você. Não, meu passado. Se você hoje cuidava, tomava cuidado desses exemplos aí. A sua loura também é muito bonita, mas... Entregou, hein? Quem é Ellen Rocha perto da minha Tá vendo, né, pastora Raquel? A pastora tá aqui hoje. Agora- Aí, ó, pastora. Conselhamento, galera. Vamos avançar aqui, porque o nome do Luiz Castro, ele foi muito citado, está sendo muito especulado. Inclusive, perguntaram já para o Vitor, nessa mesma entrevista em que ele anunciou a saída do Milito. Vamos ver o que o Vitor respondeu. Em relação a nomes, acho que a gente tem que avaliar, né? Temos um departamento de análise que faz esse monitoramento constantemente, né? E já pedi para que fizesse o levantamento das possibilidades. Não consigo adiantar agora, né? Tem que ver aquele treinador do profissional que melhor se encaixa no perfil do futebol que a gente pretende praticar aqui no Galo. Né? Você colocou o nome do Luiz, realmente é um grande treinador, fez um grande trabalho no Botafogo. Mas, como eu falei, acho que é o momento de acelerarmos, né, também o planejamento para o ano que vem, né, passando também pela busca de um treinador que tem o perfil, né, e que tem a capacidade de extrair o melhor dos atletas que nós temos e também daqueles que eventualmente venham chegar para a temporada que vem. A gente já... O Fael já descartou o Arthur Jorge dessa lista aí. O Cuca também, né, Fael? Ô, Bel, eu acho que por algumas peças que estão no elenco, eu acho que o Cuca não trabalharia nesse momento. E precisa ter criatividade também, né, gente? Não adianta para toda hora, traz o Cuca, demite o Cuca vai embora, o Cuca cansa, o Cuca não quer a quer família. ficar. Mas o Tite realmente viria com um desgaste muito grande. Aí sobra o Português, que tem sido a saída do Galo só técnico gringo nos últimos anos. E o Português vai pedir investimento. É por isso que eu acho conflitante. Você vai economizar? E como que você vai convencer o Português fora da Libertadores, talvez fora da Sul-Americana, a vir para cá? Você vai ter que prometer mundos e fundos, um céu de brigadeiro para ele. Você vai conseguir cumprir? Não. Ele vai ficar irritado e vai sair em março e abril. Então, que o Atlético não repita o roteiro que ele já conhece, que ele já vivenciou, porque é colocar band-aid, é colocar uma medida paliativa ali para em abril começar tudo do zero de novo, sem um treinador fazer uma pré-temporada. Se tem limitação financeira, abra o jogo com o treinador no início do ano. Esse é o cenário que você vai encontrar. A gente não quer gastar mais, já somos dono da SAF, já não precisa convencer a torcida, não vamos gastar. O que você tá com esse olhar irônico aqui, Gão? Essa carinha do Cuca de tipo assim, sabe? Oi, sumido. Olha a carinha dele. Tô chegando. Olha lá, bicho, a carinha dele de oi, sumido. O que você acha, Ronaldo? Eu acho que ele tá desconfiado, viu, Bel? A carinha dele Ô, Bel, a verdade, o Fael tá falando uma coisa muito interessante. Planejamento Olha lá aqui. Planejamento no futebol é tudo, cara. Esses camaradas, eles fazem um planejamento dentro da coisa tudo bonitinho, daqui a 3 meses demite o treinador outra vez. Que planejamento é esse? Não, tem condições, não. A gente foi, né, com o Lauro Lopes para repercutir essa demissão do Milito. E agora o que o atleticano está esperando em relação a treinador? É isso, sobre a demissão do técnico Gabriel Milito, a gente já ouviu o torcedor. E sobre a chegada de um novo comandante, será que a galera já está fazendo aquela listinha com os possíveis nomes? Você pensa em quem nesse momento? Cara, Luiz Castro, nome muito bom, cara competente, mostrou trabalho com um time que não era tão bom como o de hoje do Botafogo. E o Tite também não pode desprezar o que ele já trouxe na carreira até então, né? Então, acho que são bons nomes. Acho que qualquer um desses aí vai pegar um Atlético que precisa ser reestruturado, precisa ter mais cancha, mais dia a dia ali, né? Então, tá precisando de fazer um trabalho que mostre pra torcida que o Galo voltou a ter DNA de sempre. Eu gosto do Luiz Castro. Você acha que poderia fazer um grande trabalho aqui? Sim. Por quê? Porque, tipo, quando era do Botafogo, ele fez o Botafogo crescer muito. Então acho que dá pra crescer. Cara, é complicado. Igual o Luiz Castro, querendo ou não, abandonou um projeto bom que ele tinha no Botafogo, que tava dando certo, para poder ir para o time do Cristiano Ronaldo, né? E o Tite
o histórico dele no Galo é muito bom, não. Ele depois que, né, rebaixou o Galo, infelizmente, em 2005, depois disso ele teve sucesso na seleção, teve sucesso no Corinthians, no Flamengo, mas a história dele no Galo não é muito boa, não. Vamos ver. No seno Tite, apesar de que eu vi lá que a diretoria do Galo tá querendo o preferido. Gosto do Luiz Castro. O Tite passa mês que vem, pô, quem sabe. Tô precisando. Tá, nós. Agora, ô Fael, coitado do Hulk, não bastasse o que já tá passando, enfrentando aí em relação ao Atlético, ele teve que ir aos stories para esclarecer a postagem do pai do Hulk. Se der para piscar aí, meu Tinho, na tela, só pra gente relembrar, o pai do Hulk que reagiu, aí ó, com emoji a uma notícia de demissão do Milito. Aí ele parecia aí tá aplaudindo, tá agradecendo. Aí o Hulk vem esclarecer, aí vamos trocar a tela. Isso, que essa curtida não tá repercutindo com negatividade, que o pai não tem domínio do Instagram. Então, quando ele vê uma postagem que fala do Galo, ele vai lá e reage. E eu acho super plausível, que era uma coisa que minha mãe super faria. Eu tô passando por isso lá em casa, meu pai, a hora que vê alguma coisa assim, ele já não tá enxergando bem, então tem hora que o fígado não elimina as toxinas tudo do corpo, Bel. Então ele vem aqui, ó, pau, aí tá lá a notícia de velório e tá ele batendo palminha lá, pra foguinho e tal. Então sei bem o que é isso, Bel. Exatamente. Gente, agora falando sério nesse ponto aí, o que acontece é o seguinte, ele não pode ser responsável pela opinião do pai dele. O pai dele tem direito à opinião dele e não precisa ser necessariamente a opinião do Hulk. Se eu for responder pela opinião da minha filha, por exemplo, que tem opiniões que divergem da minha, por exemplo, ou do meu filho, ou da minha esposa, por exemplo, vocês estão brincadeira, né, gente? Não, mas eu acho que ele não é nem... Eu acho que ele, por ter Não, parecido que poderia ser uma opinião do Hulk, o Hulk está esclarecendo, mas eu acho super plausível Não, mesmo justíssimo, esse, claro que é. esse esclarecimento. Ué. Agora...